Bora lá, galerinha, a Revolução Francesa, parte 2 do canal do DGP Mundo, gente. Continuando aqui nossa série da Revolução Francesa. Pra quem não viu a primeira parte aí, assista, né, óbvio, antes de ver essa daqui, que senão você vai ficar bastante perdido. A gente tinha acabado a última parte, se eu não me engano, na execução, né, do Luís XVI. E daqui pra frente vai ser só loucura, né, cara? Vai ser a época do terror, vai ser essa parada que vai ser bem bizarro aí, Vai ser bizarro de se ouvir aí, né, cara, e conversar sobre esse tópico, mas é sempre interessante, que foi, com certeza, um dos momentos que mudaram a história. Enfim, espero que vocês no like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora, se não gostou desse vídeo, que tô bastante curioso. Bora! Anteriormente, na Revolução Francesa, a recém-formada Convenção Nacional da Nova República Francesa resolveu matar o antigo rei da França. E foi isso que eles fizeram. E só para corrigir um erro do vídeo passado, a segunda Constituição Francesa não foi publicada em 1903. Eu tinha reparado isso também, eu fiquei um pouco curioso, né, com isso. 1793. Ok, podemos começar? Então vamos lá. Com a morte do rei, as coisas ficaram ainda piores, pois vários outros países europeus declararam guerra à França. Com isso, a paranoia só aumentou. Várias pessoas começaram a ser executadas praticamente todos os dias, principalmente em Paris. Muitos girondinos começaram a ser perseguidos. Esse é o que ficou conhecido, se eu não me engano, agora, né, com o período do terror, executados. Um cara que apoiava, ajudava e deixava tudo isso pior era o Marat, que em seu jornal apoiava tudo e ainda publicava o nome de pessoas para serem executadas. Então uma jovem chamada Charlotte Corday, cansada de toda essa matança, resolveu dar um fim nisso. Para ela, um dos grandes culpados de tudo isso era o Marat. Então ela foi lá na casa dele dizendo que tinha uma lista com o nome de traidores, puxou uma faca e matou o Marat. Ela acabou sendo presa e sentenciada à morte na guilhotina. Mas valeu a pena, né? Como todo mundo vai ser daqui pra frente. No entanto, a morte do Marat não parou com toda a matança, mas sim deixou a população bem furiosa. Ele era bem querido pelos revolucionários. Mas sabe quem ainda estava viva? Aumentou ainda mais a paranoia, né? O cara que eles sempre vinham noticiando, passando as notícias da parada, foi assassinado. Tipo, putz. Maria Antonieta. Então, em outubro, ela foi julgada e também sentenciada à morte na guilhotina. O seu filho, que seria o próximo rei da França, acabou morrendo alguns anos depois na prisão, provavelmente por maus tratos, e a sua filha conseguiu sobreviver. Cara. Alguns meses... Tristeza do cara. Então, em teoria... Até porque a monarquia francesa vai voltar depois, né, cara? Eu não sei se é tio, alguma coisa assim. Sempre tem, né, cara? Igual os Romanov na Rússia, você consegue achar um cara lá que é o herdeiro até hoje, né, cara? Por mais que tenham aniquilado toda a família, né? Entre aspas. Toda a família ali. A família, né? Agora os tios, essas coisas não, né? Antes, eles criaram o Comitê de Salvação Pública, que foi criado para cuidar de ameaças estrangeiras e internas, como os antirrevolucionários, que depois da morte do rei surgiram aos montes. Mais tarde, eles iriam usar esse comitê para executar qualquer ameaça contra a revolução. Também surgiu a Comissão Extraordinária dos 12, onde 12 pessoas basicamente controlavam o país. Em setembro, os jacobinos conseguiram o poder total na França. Como Robespierre era o líder... Os jacobinos são aqueles os mais radicais, né, ele acabou sendo um dos mais importantes nisso tudo. E assim foi instaurado o regime do terror. Foi aqui que a revolução realmente ficou obscura. Várias pessoas começaram a ser executadas simplesmente por ser suspeita de traição, sem a menor investigação para comprovar isso. A França estava em uma situação... Tem uma estatística lá, tipo, de quantas por dia, era um bagulho bizarro. Demais, eles estavam lutando em várias frontes e também internamente contra grupos antirrevolucionários. Então os jacobinos ficaram bem paranoicos e qualquer coisa que você dissesse contra o governo, ou mesmo se você não mostrasse o entusiasmo ou apoio para... cara, os caras meio que reclamavam do despotismo do rei, que o rei... mandava em tudo e tudo mais, e basicamente eles viraram a mesma coisa de um rei, só que muito pior. Eu tenho certeza que nesse ponto que tava nessa época do terror, a época com o Luís XVI tava melhor do que nessa época, né, cara? Não que não devia ter uma revolução e acabar com o absolutismo, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo que, você entende, como o poder... Não sei se vai corrompendo as pessoas, só mostra a verdadeira face delas. As novas políticas, você seria executado. Lembra da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão que garantia liberdade, igualdade e fraternidade? Esquece. Quem liga? Esquece. É Revolução dos Bichos, né? Uns
Todos somos iguais, mas uns são mais iguais do que outros, né? Também foi adotada, então adeus liberdade de expressão e de imprensa. Vários espiões começaram a se espalhar pelas cidades à procura de traidores. Que loucura, Vizinhos denunciavam vizinhos, enfim, foi uma loucura. Em Paris, a guilhotina matava vários todos os dias. Em outras cidades e no campo, execuções em massa aconteciam também, principalmente desses grupos antirrevolucionários. Durante o regime do terror, eles começaram um processo de descristianização, já que o cristianismo era uma das bases ainda, da cara. sociedade. Porque vai rolar o que eu não lembro direito. Obviamente, mudá-la por completo. Então eles começaram a mudar nomes de ruas, cidades, estabelecimentos. Até do calendário, né? Mas eles vão, tipo, até cultuar uma parada meio bizarra lá, se eu não me engano, tinha uma parada dessa, que eles cultuavam, tipo, uma personificação de alguma coisa, de liberdade, igualdade e fraternidade, uma parada assim, sabe? É um bagulho bizarro mesmo. Tinham nomes de santos, ou que se referia ao cristianismo. Começaram a destruir estátuas, igrejas, perseguir e matar padres. Eles foram tão longe que eles resolveram até mudar o calendário, pois como vocês sabem, o nosso calendário gregoriano é um calendário cristão, que começa com o nascimento de Cristo. Daí eles criaram um novo calendário que começa com a República. Esse calendário tinha 3 semanas de 10 dias. Assim não existiria mais um domingo, dia sagrado para os cristãos. Cara, além disso, o Mahat... Tá vendo, cara? Eita, desculpa aí. O nível de bizarrice da parada, tipo, imagine, cara, é assustador. É assustador o ponto que os caras chegam, né? De querer apagar 100% uma parada que eles discordam, né, cara? É assustador. Aquele jornalista doido estava virando praticamente um santo. Sim, eles queriam criar uma nova religião baseada na razão. Exatamente, olha lá. A razão. Eles cultuavam, tipo, uma personificação da razão. Radicais, longe de ser a maioria da população. Cara, inclusive, algumas pessoas mais religiosas formaram grupos para lutar contra os revolucionários. Os conflitos que aconteceram em Vendeia foram tão sangrentos que muitas pessoas da região ainda hoje defendem o termo genocídio. Exatamente por este motivo. Bom, nas guerras revolucionárias, um novo general estava se saindo muito bem, e a França estava conseguindo manter posição e até atacar os inimigos. E no mais, o regime do terror, apesar de todas as atrocidades, estava funcionando. Assim, os jacobinos realmente se consolidaram no poder, e esse era o grande objetivo do regime do terror. Daí o Danton, esse cara, que foi muito importante durante a Revolução, falou, cara, acho que já chega desse regime de terror. Que erro, né, cara, falar isso bem agora, né, cara? Tava certo, né, mas falar isso bem agora... Né? Já nos estabilizamos no poder, meio vamos perigoso, fazer um né? governo sólido. E o Robespierre falou, não. Daí o Danton começou a criar um governo opositor, e o Robespierre viu isso como uma traição e mandou matar todo mundo. A partir daí chegamos à fase final do regime do terror, que por sinal é também a pior. O Robespierre... O bagulho foi cada vez ficando mais e mais e mais loucura, mais paranoia, mais tudo, né, cara? Foi só escalonando tudo, né? Ficou cada vez mais louco e paranoico, o poder subiu a cabeça. Essa foi a parte mais sangrenta do regime do terror, que já era sangrento. Pessoas eram executadas praticamente toda hora. E isso começou a deixar a população bem irritada com o regime do terror. Porém, em 8 de junho, eles resolveram dar uma pausa. Pois esse dia era o Festival do Ser Supremo. É isso, cara, culto da razão. Olha que bagulho bizarro, cara. Olha a bizarrice que vai rolar agora. Onde houve uma grande apresentação do novo deus do culto da razão. Cara, esse é um bagulho, que seria maluco a deusa demais, da razão. Cara. E o Robespierre fez Acho que muita gente nem sabe dessa parte da Revolução, né, cara? É o que você nem lê isso nos livros de história do colégio. Geralmente é difícil ser citado esse tipo de coisa, cara. Cara, é muito bizarro, né, cara? Meu Deus, cara, olha isso, olha o nível que os caras foram, cara. Montanha, se achando o escolhido. Cara. Só que isso não pegou muito bem e foi ali que muitas... Porque eles viraram mais absolutistas ainda, cara. Que eles estão meio que se colocando assim que, ó, nós somos escolhidos pela razão, sabe? Como se a razão fosse uma entidade, sabe? Que nem os reis eram falados que eles eram escolhidos por Deus, eles colocaram meio que a razão escolheu eles, alguma coisa assim. Pessoas assim. tiveram Nossa, cara, que doideira, a certeza véio. Que ele estava completamente louco. Mais tarde, ele disse que tinha uma lista com o nome de pessoas que estariam traindo o governo. Como ele tinha matado até o Danton e outros que antes eram aliados, os outros deputados ficaram com medo e resolveram se unir para derrubar o Robespierre. E foi isso que eles fizeram. Quando o Maximilien foi dar um de seus discursos, ele foi abordado e preso, junto com outros jacobinos. E vai pra onde, no será? outro dia, ele foi encontrado com um tiro na mandíbula. Provavelmente tentou se matar. Mas nunca se sabe, vai que alguém... Ah, tá, porque eu acho que ele foi guilhotinado também, não? Mas ele ainda estava vivo. Então no dia 28 de junho... Leva rápido pra guilhotina, leva rápido, senão não vai dar tempo, cara. Maximilien de Robespierre
foi executado. Com a queda Sobrou do ninguém. Robespierre, Acabou todos os personagens Game of Thrones, né, cara? Acabou os personagens, acabou a série, mano. o Sobrou regime quem? do Sobrou terror Napoleão, chegou ao seu fim, mas que nem não a foi citado revolução. ainda. Depois disso, a França começou a ser controlada pelo Diretório dos Cinco, que era um governo girondino, e assim ficou até 1799. Durante este período, a matança interna da França deu uma drástica reduzida, e o maior problema agora ali eram as guerras revolucionárias Exatamente. contra outras nações. Com o exército no comando de Vocês Napoleão, perguntam, além de, por exemplo, a Áustria querer invadir muito a França porque o que fizeram com a Maria Antonieta, rolava muito assim o sentimento de, pô, essa revolução pode se espalhar pros nossos países também, né, cara? Vamos lá e vamos dar um cabo nos caras agora e devolver um posto pra algum rei, porque senão essa revolução pode continuar acontecendo e cada vez mais nos outros países, né? Então é melhor a gente acabar com isso a agora. França até que se saiu bem na guerra. Em 95, ela fez as pazes com a Espanha e a Prússia, além de conquistar alguns territórios e estabelecer a República Batava na Holanda, Batava? que era basicamente Cara, um que estado nome feio, né? fantoche francês. Estados do Sacro Império Romano estão 100% corretos. Ah, Mais tudo tarde, bem, a pelo amor de Espanha Deus, se né? tornaria É muita aliada. coisa. A França tentou invadir a Irlanda, mas não conseguiu devido às péssimas condições climáticas, e na Europa a guerra ficou basicamente entre a França e a Áustria, sendo a França tentando atravessar os reinos germânicos ou o norte da Península Itálica. Bom, eles se deram bem no norte da Península Itálica e em 97 eles conseguiram invadir a Áustria. Em abril, as forças francesas chegaram em Leoben, já a caminho de Viena. Daí os austríacos resolveram assinar um tratado de paz. Isso acabou com a primeira coligação, que havia se formado ainda em 92. Depois disso, Ok. eles invadiram... Ó, aqui já tava começando quase guerras napoleônicas, não é ainda, porque o Napoleão ainda não... Né, mas... não, basicamente é já, né? Sei lá, não sei como Sim, a consideram como- Suíça. Pela primeira vez aqui no canal, a Suíça não está com a pipoca É. na mão. Os franceses estavam República Helvética, que a galera falou aí nos comentários. Eu vi o comentário, mas eu não li ele inteiro ainda, que a bandeira parece da Rio Grande do Sul, né, cara? E é impressionante mesmo como parece, né, no caramba. gás, eles conquistaram até Roma, expulsaram o Papa e fundaram a República Romana. Bom, com todas essas vitórias, já dá para imaginar que Napoleão estava bem popular na França, e o pessoal do diretório Factos. não gostava muito disso. Então eles decidiram mandá-lo para o Egito, onde o Napoleão queria ir mesmo, pois, né, vamos conquistar o famoso Egito. E o pessoal do diretório teria ele bem longe de Paris. Além disso, eles não podiam ganhar do Império Britânico no mar. Então, se eles fossem para o Conversa aí Egito, eles cara, iriam nada a ver, né? Do nada, assim, um bagulho side quest total esse daí do ferrar Napoleão, com né, o cara? comércio dos britânicos. Com isso, ele chegou lá, já foi dominando tudo na Batalha das Pirâmides, dominando boa parte do Egito ao longo do rio Nilo. Porém, os britânicos destruíram os navios dos franceses, deixando eles presos no Egito. E, obviamente, com a invasão do Egito, o Império Otomano entrou na guerra também, já que ele dominava o Egito. Só o tamanho que era o nesta Império época. Otomano No final de nessa época, né, dezembro, a Áustria e a Rússia E viram vou dizer que os Balcãs dessa época aí tava, pelo menos dava pra entender melhor, né, cara? Era tudo Império Otomano, mais simples, né, cara? Hoje em dia é Kosovo, né? que tudo estava saindo do controle e depois de um acordo com os britânicos, eles resolveram declarar guerra à França, iniciando assim a segunda coligação. Em 1799, Napoleão consegue finalmente sair do Egito e volta para Paris. Em 9 de novembro, ele dá um golpe de estado e toma o poder na França, dissolvendo o diretório e estabelecendo 18 o de consulado, Brumário. assim como uma nova constituição. E assim começa a Era Napoleônica. Para muitos, a Revolução Francesa acaba aqui. Mas a guerra contra a Quase segunda assim, coligação cara. continua. Em 1800, Napoleão consegue novamente o domínio do norte da Itália. E no A ano parada seguinte, que a Revolução Francesa, o que ela gerou foi muito mais o espírito dela, de querer essa igualdade, liberdade. E ela, necessariamente, ela não conseguiu muito bem o que ela queria ali, né, cara? Até porque o Napoleão vai virar imperador, depois vai ter rei de volta. Então, o que eles queriam ali, que era fundar uma república, de fato, eles não conseguiram nesse momento. A República Francesa vai ser formada muito mais pra frente ainda, né, cara? eles invadem a Áustria, conseguindo Pelo um que me tratado parece, de mas não sei paz. muito da história da Depois França disso, também. o reino de Nápoles e o reino da Sicília saem da guerra. Ainda em 801, a França e a Espanha invadem Portugal, Ih, na o chamada resto é Guerra história. das Laranjas, conseguindo Guerra assim das um Laranjas. tratado de paz com Portugal. A guerra contra os britânicos ainda acontecia nos mares, mas, em 802, a França faz as pazes com a Inglaterra e seus aliados, dando fim à segunda coligação. Ah, não foi agora ainda? Eu achava que era agora, já que o Dom João tinha fugido. E finalmente Não tenho certeza. chegamos em um momento de paz. Por uns 14 meses. No fim, a Revolução Francesa começou tirando o poder na mão de apenas um cara e acabou com o poder na mão de Passando pra apenas outro, um cara, né? que alguns Bizarro, anos né, cara? depois se tornaria o imperador da França. Tudo isso a um custo muito, muito alto. Nossa, tá nem Bom, pra então é lembro. isso. Espero que 1 vocês milhão e tenham 400 gostado. mil. Não se esqueça de avaliar o vídeo, Nossa, por bizarro, favor. cara.
E se houve algum erro ou eu me esqueci de alguma coisa importante, fique à vontade para deixar o seu comentário. Nice. E sobre o sorteio das canecas, quem ganhou foi o Matheus dos Santos, que mora lá no Paraná. Além Oh, da caneca, ele eu? também vai ganhar Não, um não, mousepad, não é Matheus. pois o nosso amigo Tariq Lutif mandou o resto das canecas e mais os mousepads, olha só. No mais, eu queria Ok. agradecê-lo, pois essas canecas são bem legais e ele nos possibilitou esse sorteio. E as outras canecas serão sorteadas nos meses seguintes. Na verdade, não é. Ok, eu acho que esse sorteio já passou, gente. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Chegamos ao fim da Revolução Francesa. Vou ver se eu acho algum iceberg da Revolução Francesa, mas acho que não tem. Talvez tenha das guerras napoleônicas ou algo assim. Vou ver se eu acho alguma coisa parecida, um iceberg da França, talvez, não sei. Mas, enfim, um momento que mudou a história pra sempre, né? Espero deixar um like, inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.